RCV Notícias. 7 horas em Cabo Verde, tempo para o primeiro jornal. Vamos primeiramente conhecer os títulos. O Presidente da República garante que o acordo de mobilidade entre os Estados-membros da CPLP já está a ser implementado entre Portugal e Cabo Verde. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Previdência Social diz que as despesas com o pagamento do layoff durante a pandemia não põem em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social em Cabo Verde. Centro Nacional de Artesanato, de Arte, Artesanato e Design em São Vicente reabre as portas amanhã com 3 novas exposições e um concerto do maestro Vasco Martins. O desenvolvimento é já a seguir com o jornalista Carlos Santos. Bom dia, seja então bem-vindo. O acordo de mobilidade entre os Estados-membros da CPLP já está em fase de implementação entre Portugal e Cabo Verde, afirma o Presidente da República, José Maria Neves. Do lado de Portugal, a Assembleia da República já aprovou o novo regime jurídico para estrangeiros, que terá a promulgação imediata, garante por seu turno Marcelo Rebelo de Sousa, que vê nesta nova dinâmica uma mini-revolução para estreitar o espírito da comunidade. Reportagem com o enviado especial da RTC, Jefferson Gomes. Cabo Verde liderou o processo com o apoio de Portugal, que desembocou na assinatura no ano passado do Acordo de Mobilidade na CPLP. Recentemente fez alterações à lei sobre os estrangeiros para permitir acomodar na legislação nacional normas do Acordo de Mobilidade. E especificamente entre Cabo Verde e Portugal já se avançou mesmo, afirma o Presidente da República, José Maria Neves, para a fase de implementação do acordo. Cabo Verde, enquanto país presidente da CPLP, liderou esse processo de assinatura do Acordo de Mobilidade e neste momento estamos avançados. Sendo certo que Cabo Verde, desde há muitos anos, desde a década de 90, tem um estatuto do cidadão lusófono, que facilita enormemente a circulação de qualquer cidadão no espaço da CPLP em Cabo Verde, facilitando os vistos, facilitando a entrada e, portanto, entre Portugal e Cabo Verde, as relações neste domínio já estão em implementação. Já demos os primeiros passos e já estamos a andar rapidamente. Do lado de Portugal, o novo regime jurídico para estrangeiros reuniu consensos dos deputados e foi aprovado, devendo chegar a qualquer momento ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que diz não ter dúvidas quanto à sua promulgação. No caso português, eu espero que o decreto da Assembleia da República chegue ou amanhã ou no início da próxima semana. É a expectativa. Mas se não for no início da próxima semana, é até ao fim da próxima semana, eu certamente o promulgarei antes de meados do mês de agosto. Será a promulgação imediata, não tenho qualquer dúvida, não teve nenhum voto contra no Parlamento e teve uma maioria esmagadora a votar a favor. Representam um consenso nacional. E entrará logo a seguir em vigor. Para Rebelo de Sousa, o quadro que agora se configura representa uma mini-revolução que, quanto mais depressa avançar, melhor. Porque representa reconhecer um mérito do passado, o que nós devemos aos cabo-verdianos em Portugal. E estamos convencidos que também Cabo Verde deve aos portugueses em Cabo Verde. Não tem medida. E queremos, portanto, com esta, no fundo é uma mini-revolução, estreitar o espírito de uma comunidade, que é a CPLP, mas levar mais longe aquilo que começou a ser feito em condições que não eram tão favoráveis como aquelas que estão agora a ser criadas. O acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da CPLP foi assinado a 17 de julho de 2021 em Luanda pelos 9 países de língua portuguesa e tipifica 4 situações relacionadas à facilidade da mobilidade entre os países signatários, nomeadamente a estada de curta duração, estada temporária, visto de residência e autorização de residência. Foi ratificado
ratificado por todos os Estados, com a exceção da Guiné Equatorial. E o Presidente da República foi agraciado ontem com a chave da cidade de Lisboa pelo autarca da capital portuguesa. Carlos Moedas evocou a vocação diaspórica dos povos português e cabo-verdiano e sublinhou a importância das câmaras municipais enquanto elos de ligação nas verdadeiras mudanças em matéria de alterações climáticas, de saúde, educação e no combate às desigualdades sociais. Para Moedas, falar de Cabo Verde é falar de onde o português se sente em casa. Vemos Cabo Verde com grande respeito, com grande amizade, um dos melhores produtos internos brutos per capita da África Ocidental, mas sobretudo um país como aqueles que nós nos sentimos em casa, e esse sentir em casa, esse valor da palavra que é tão de Cabo Verde, que se sente na relação com cada um, é único para mim pessoalmente e obviamente para todos os que estamos aqui no Executivo da Câmara Municipal, em que o valor da palavra conta, a palavra larva, semente pura que em mim explode de sons madura, como acrescentava Manuel Lopes, os sons de Cesária Évora, Tito Paris, Celina Pereira. Por sua vez, José Maria Neves agradeceu o gesto, mas principalmente a forma como Lisboa recebe e acolhe os cabo-verdianos que, nas suas palavras, tanto dão para os dois países. Encanta pela forma como acolhe e recebe, acolhe e integra os cabo-verdianos que aqui chegam. Lisboa é a nossa 11ª ilha. E por isso, Sr. Presidente, permita-me que também o considere como nosso Presidente. E esta enorme comunidade que vive aqui é também uma ponte que liga Cabo Verde a Portugal. Esta comunidade que tanto tem dado a Cabo Verde e tanto tem dado a Portugal. O Presidente da República reconheceu também a importante comunidade portuguesa nas ilhas que tem contribuído para a densificação do tecido empresarial cabo-verdiano. José Maria Neves apelou ao reforço dos laços de cooperação e da amizade entre Lisboa e as câmaras municipais no arquipélago. Na tarde de ontem, o Presidente da República ainda foi recebido na Assembleia da República Portuguesa pelo seu Presidente Augusto Santos Silva e visitou a sede da CPLP. À noite participou num jantar oferecido pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio da Ajuda. A Presidente do Instituto Nacional de Previdência Social garantiu ao Primeiro Jornal que os esforços financeiros do Instituto decorrentes do pagamento do layoff não põem em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social em Cabo Verde. Orlando Ferreira reagia assim às preocupações manifestadas pela Presidente da UNTCCS em como as despesas realizadas pelo INPS por conta da pandemia podem periclitar a sustentabilidade do sistema. Orlando Ferreira afirma que o estudo atuarial realizado pelo Instituto não aponta nesse sentido. Repara, o sistema de segurança social é dirigido por os trabalhadores. E o que é que nós pagamos? Suspensão de contrato de trabalho para os trabalhadores que contribuem para o sistema de segurança social. O único pagamento que nós fizemos durante os últimos 2 anos foi o pagamento de suspensão do contrato de trabalho, o isolamento profilático por causa da doença do Covid, mas que está abrangido no âmbito do subsídio de doença, porque se a pessoa adoecer tem direito ao subsídio de doença, mas eu garanto-lhe que o Governo não veio buscar mais nenhum tostão no INPS. A Presidente do Conselho Diretivo do INPS argumenta que tudo quanto foi pago aos trabalhadores por conta da pandemia respeita integralmente os fins e a natureza do INPS. Com toda a sinceridade, por os estudos que nós temos elaborados, eu não diria que a sustentabilidade do INPS estaria dependente do pagamento que nós efetuamos do layoff durante os últimos 2 anos. Realmente foi uma despesa que nós consideramos até nas nossas contas como uma despesa extraordinária. O Parlamento é que legislou sobre esta matéria, nós cumprimos aquilo que está estabelecido na lei e fizemos o pagamento realmente do layoff
de suspensão de contrato de trabalho dos trabalhadores que ficaram abrangidos pela suspensão de contrato de trabalho. O estudo atuarial que nós elaboramos, o que diz é que este impacto é um impacto em determinado momento, porque não demos continuidade a esse pagamento. Veja que em 2022 não se deu continuidade ao pagamento de suspensão de contrato de trabalho. Logo, estamos a falar de 2 anos. A presidente do INPS confessa que as únicas despesas que o Instituto encaixou decorreram do pagamento do subsídio de desemprego, como de resto se verificou em toda a parte do mundo. Orlando Ferreira afirma que as contas sobre o layoff estão fechadas, organizadas com todas as vírgulas, pelo que não restam dúvidas quanto à objetividade na aplicação desses recursos. A dívida do Estado cabo-verdiano, a empresa CV Interilhas, concessionária do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e de Cargas, ascende a 9,5 milhões de euros, acumulando-se desde 2019, divulgou ontem o Grupo ET em comunicado. O grupo português, que detém 51% de Cabo Verde Interilhas, concessionária daquele serviço público desde agosto de 2019, após concurso público internacional, recorda que nos termos da concessão estão consagrados direitos e obrigações para ambas as partes que devem ser integralmente cumpridos, de forma a que a concessionária possa investir na qualidade dos serviços de mobilidade que presta, de forma a que a oferta existente responda na íntegra às necessidades dos passageiros e ao respectivo conforto e bem-estar. Lê-se no comunicado que o Grupo ET explica surgir na sequência dos constrangimentos no Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e de Carga, quando a concessionária teve 3 dos seus 5 navios da frota em dock este mês, situação que admitiu ter afetado viagens de centenas de passageiros que tiveram de ser reprogramadas. O comunicado esclarece que o concedente se encontra em cumprimento das suas obrigações financeiras desde o início da concessão em 2019, a ponto de atualmente a elevada dívida acumulada à CV Interilhas ascender já a 9,5 milhões de euros no que respeita ao navio Chiquinho BL. Para que este possa servir a rota de São Nicolau é necessário ultrapassar os enormes constrangimentos burocráticos que têm sido levantados constantemente à CV Interilhas para que este serviço se torne uma realidade. Somente isso diz o Grupo ET. O grupo afirmou ainda que, através da Cabo Verde Interilhas, mantém o seu compromisso para com a população de Cabo Verde e continuará a cooperar de forma estreita com o Estado a fim de continuar a cumprir aquela que é a sua missão. A RCV procurou uma reação por parte do Governo, mas sem sucesso. Cerca de 20 jornalistas vão participar durante todo o dia de hoje no ateliê sobre HIV, igualdade de género, VBG e crimes sexuais. A iniciativa é promovida pelo Instituto para a Igualdade e Equidade de Género, em parceria com a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, a JOC, e visa, segundo a presidente do ICIEG, aliar os jornalistas à causa da VBG no país. Porque realmente consideramos que os jornalistas são os parceiros essenciais, não é, naquilo que é a luta contra a VBG, e foi nesse sentido que pensámos e que iremos realizar amanhã este ateliê, que são 7 horas de formação, portanto irá decorrer durante todo o dia, para que os jornalistas possam também se aliar, não é, juntamente connosco nesta luta que é de todos contra a VBG. Marisa Carvalho considera que quanto mais os jornalistas estiverem familiarizados com a questão VBG, igualdade de género, mais preparados estarão para a promoção da mudança de atitudes e comportamentos na sociedade. Estamos também a apostar nos jovens jornalistas que acabam de ser formados para que possam também desde o início estar familiarizados com esta temática, nos possam também realmente ajudar na abordagem de como as notícias são feitas e como os casos são tratados. Então contamos com no mínimo 20 jornalistas, entre 20 e 25 jornalistas. A sala de reuniões do Instituto Nacional de Saúde Pública na Praia é o local da realização desse ateliê, que igualmente deve ser destinado aos jornalistas dos outros concelhos e ilhas do país. O Parlamento debate hoje o Estado da Nação. Trata-se da última sessão legislativa deste ano parlamentar. O debate deverá ser marcado pela situação de emergência económica e social decretada pelo Governo, bem como pelos problemas que se registram atualmente no setor dos transportes marítimos e aéreos.
Numa antevisão do que será o debate de hoje, o PCV considera que o país está a regredir em vários setores porque o governo não tem uma estratégia para o seu desenvolvimento. Para a vice-presidenta da bancada parlamentar do maior partido da oposição, o governo não tem sido capaz de dar resposta à situação de emergência social e económica que o próprio decretou. Carla Lima afirma que a nação não está bem e que o resultado de tudo isto está à vista de todos os cabo-verdianos. Desde logo, uma grave crise que se traduz em mais de 180 mil cabo-verdianos em situação de insegurança alimentar, um aumento excessivo do desemprego, perda de rendimento e de poder de compra, também um aumento da pobreza e da pobreza extrema. Já o vice-presidente da bancada parlamentar do MPD, Luís Carlos Silva, admite que as crises que assolam o país têm impacto negativo na vida das pessoas, mas reconhece que, no que se refere à seca, as medidas do governo foram acertadas. Foi implementado um programa de mitigação que tem como pilares o salvamento de gado com a bonificação das rações, mobilização de água e criação de empregos públicos no mundo rural para geração de rendimento para as famílias. Em paralelo, se investiu na criação de maior resiliência no mundo rural, penetração da rega gota a gota, que em 2015 representava 27%, hoje representa 44%. Aumentou-se a penetração dos sistemas solares na mobilização da água e foram introduzidos sistemas de dessalinização. O debate de hoje ficará também marcado pela questão do transporte ou dos transportes. O CID considera que os problemas que se registram neste momento no setor dos transportes marítimos entre as ilhas resultam de falhas cometidas pelo governo no processo da adjudicação das rotas domésticas. Em conferência de imprensa na cidade do Mindelo, o líder da terceira força política com assento parlamentar responsabilizou o governo pela situação. João Santos Luís acusou o Executivo de pactuar com o estrangulamento das ligações marítimas entre as ilhas. O CID considera que o não cumprimento de tudo aquilo que estava devidamente estipulado no caderno de encargos tem vindo a dar razão ao partido, de que a adjudicação do serviço, tal como ela foi feita, não defendeu os interesses dos cidadãos cabo-verdianos. Ao não se cumprir com a apresentação dos 5 navios dentro das características prévias e devidamente exigidas no contrato, o Governo permitiu e compactuou que um serviço pago a peso de ouro funcionasse de forma deficiente, como a prática tem vindo a demonstrar. O debate sobre o Estado da Nação terá transmissão em direto aqui na Rádio de Cabo Verde a partir das 9 da manhã. De cara nova e melhor equipado, o novo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design em São Vicente deve iniciar as suas atividades com três novas exposições e um concerto com o maestro Vasco Martins, todos agendados para este sábado, 30 de julho. Informações avançadas ao Primeiro Jornal pelo diretor do Centro, Irlando Ferreira, a propósito da abertura oficial desse espaço após 3 anos de obras de melhorias. Temos a exposição Criação Cabo-Verdiana, Percursos, na Galeria Manuel Figueira, que era um edifício antigo, faz um percurso histórico desde quando eles começaram a fazer essa investigação nas ilhas até hoje. Depois temos uma outra galeria que se chama Galeria Zero, onde vai estar uma exposição de fotografia, que é o percurso da construção do CNAD, e essa mesma galeria servirá como espaço para artistas emergentes. Temos o pátio multiuso, que servirá para concertos, para feiras, para instalações, para performance, ou seja, está equipado. Temos 2 grandes galerias que vão inaugurar agora com uma exposição de tapeçaria e outra com uma exposição que é um diálogo entre a Marlene Freitas e o Alex da Silva, que também mostra aquilo que é contemporaneidade cabo-verdiana, o que é que os nossos criadores, o que é que os nossos criativos e artistas estão a fazer hoje. Temos o concerto de Luzência do Vasco Martins e temos também
uma performance do Kaplan Neves, de Eletra, que é um dos nossos melhores em Cabo Verde. Orlando Ferreira diz que esse novo espaço vai trazer mais qualidade para os artesãos e artesãos nacionais e internacionais. O ato oficial da abertura do novo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design vai ser presidido pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, acompanhado do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. A mulher mais bela de Cabo Verde e a que deve representar o país nos concursos de beleza internacionais será conhecida no dia 3 de setembro deste ano, numa gala a ser realizada na praia. Declarações da membro fundadora do concurso Miss Cabo Verde Internacional, Nereida Lobo, para quem a vencedora terá a missão de trabalhar conjuntamente com as Nações Unidas para o cumprimento de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à sua escolha. Os pormenores com a Nani Vaz. Das 220 inscrições, só 20 beldades cabo-verdianas do país e da diáspora vão poder candidatar a coroa de Miss Cabo Verde Internacional. Quanto aos critérios de seleção, a membro fundadora do referido concurso diz que estão alinhados com as normas aplicadas internacionalmente. Quem seja vencedor também vai representar Cabo Verde naqueles outros grandes concursos de Miss internacional. Então, não também naquele regulamento, naquele critério de SES, que é 18 para 28 anos. E também eu tenho que ser solteira, nunca seja casada ou divorciada, e também que pode ter filho, né? Então, aquele é um orgulho de que os critérios que nos seguem acima das regras desse concurso internacional, que também está deixando, quem seja vencedora pode ir também para compete naqueles outros concursos lá fora. A Miss Cabo Verde Internacional vai ser conhecida só em setembro deste ano. Nereida Lobo explica que o primeiro evento que a vencedora vai representar o país deve decorrer no Japão. A primeira vez na história, a vencedora também para Miss Internacional, que vai ser no Japão, onde ele também representa Cabo Verde. Nossa missão não só representa a beleza mulheres cabo-verdianas, mas também promove nossa cultura lá fora. E dá uma plataforma onde que também pode trabalhar nessas causas sociais. Ao mesmo tempo também promove Cabo Verde como destino turístico e também para investimento. E onde que também, junto com as Nações Unidas, as candidatas da escolha abaixo de 17 Sustainable Development Goals, onde que escolhe onde que as causas que está defende. Então é muito mais além de que só um concurso de beleza. Na segunda semana do mês de agosto, as candidatas à coroa de Miss Cabo Verde Internacional vão começar a chegar ao país, onde vão estar em treinamento, formação e sessão de oficinas de fotografias que devem decorrer até setembro, em Cidade Velha. Tudo dito então nesta edição do primeiro jornal. E às 7h40, o que é que teremos no outro olhar, Carlos? Às 7h40 vamos lhe dizer que os restaurantes dos hotéis Trópico e Praia Mar já estão em pleno funcionamento depois de terem sido suspensos por determinação de uma equipa da entidade reguladora independente da saúde, ERIS. Estaremos também a conversa com Jorge Pimenta Maurício, na qualidade de presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, sobretudo na parte respeitante aos transportes aéreos e marítimos em Cabo Verde. E é verdade que vais nos deixar aqui por algum tempo? Pelo menos para as férias, sim. Pois é, a partir da próxima semana teremos aqui outro colega na edição do primeiro jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV